Olá, estamos voltando com a continuação das meningoencefalites de origem desconhecida. Aqui a gente vai falar basicamente de tratamento dessas meningoencefalites. Mas só para relembrar, né, porque talvez você já tenha visto o vídeo anterior há um tempo, a gente precisa lembrar o diagnóstico, né? Sinais clínicos, achados no exame neurológico, diagnóstico por imagem avançada, tem que ser ressonância, a tomografia não ajuda, análise do líquor, o painel neurológico para descartar as doenças infectocontagiosas que podem causar meningoencefalite e exame histopatológico do encéfalo, né? Na veterinária a gente não faz muito, mas a medicina eles costumam fazer biópsia para auxiliar no diagnóstico mais preciso. Bom, em relação ao tratamento, né? Tratamento, assim, existem diversos tratamentos, né? E todos visam diminuir a ação exacerbada do sistema imunológico, que está perpetuando esse processo inflamatório. A grande maioria dos tratamentos, eles são feitos pela vida toda do animal. Tem os animais que têm uma longevidade baixa, né? Principalmente aquelas raças padrões que a gente já falou para vocês, e as outras raças têm uma longevidade boa até. E nesse período que ele estiver bem, a gente tem que continuar com a medicação ad eterno, né? Porque, de modo geral, não regride, excetuando a utilização de células-tronco, mas a resposta não é muito confiável, né? Não é muito constante para todos os animais. Bom, o corticóide é a base do tratamento das meningoencefalites, né? Não infecciosas, pelo menos inicialmente. Não tem medicação melhor para você tirar o animal naquele estado que ele chega, naquela crise, né? Naquelas alterações todas encefálicas que o animal apresenta. Então a prednisona deixa o animal bem estável, regride aqueles sintomas, e depois você pode tentar achar a menor dose eficaz para o paciente para que ele possa tomar aquele remédio ad eterno, né? Em alguns casos, tem animais que ficam refratários ao corticóide, você vai ter que cada vez aumentando mais a dose do corticóide para você ter o efeito desejado, e pode ocasionar vários problemas, né? Diabetes, hiperadrenocorticismo iatrogênico, então pode ocasionar e todos os outros problemas, né, que o corticoide em uso contínuo faz nos animais. Então, inicialmente a gente faz o corticoide, mas eu particularmente evito de fazer a manutenção com corticoide. Nós temos essas alternativas para o corticoide, né? A azatioprina, eu não tenho bons resultados com a azatioprina isoladamente. A azatioprina mais o corticoide intercalando, eu acho que dá um efeito melhor, né? Então aqui tem as doses para vocês servirem como guia. A ciclosporina, eu costumo obter resultados melhores do que a azatioprina, e ela pode ser usada sozinha também, ou até mesmo intercalando com corticoide. Mas o que a gente usa na grande maioria dos casos é a citarabina. A citarabina, você faz a cada 21 dias, a resposta de modo geral é muito boa e tem baixos efeitos colaterais, né? Assim, o proprietário reclama que o animal tem muita dor quando a gente faz por via subcutânea. Quando ela é feita por via subcutânea 2 vezes ao dia, por 2 dias, os animais reclamam bastante. Formam uma celulite ali na região em alguns animais. Então, o melhor tratamento é a utilização intravenosa, 200 mg por metro quadrado, e essa aplicação intravenosa ela tem que ser superior a 8 horas, né? De 8 a 12 horas seria o ideal. A cada 21 dias. Ele a cada 21 dias, mas a cada 4 ciclos você aumenta uma semana. Então você fez 21 dias, passa 21 dias, nova aplicação. Passa mais 21 dias, nova aplicação. Na hora que completar 4 aplicações, aí você aumenta uma semana a mais. Em vez de fazer agora com 21 dias, você vai fazer com 28 dias. Aí você faz com 28 dias. Mais 4 ciclos, aí você põe mais 7 dias. Aí você provavelmente vai conseguir manter no intervalo entre 6 a 8 semanas. Então você vai cada vez aumentando mais uma semana até chegar nesse intervalo de 6 a 8 semanas. O resultado é muito bom.
A resposta é muito boa, poucos efeitos colaterais. E tem animal que você tem que ajustar. Eu tenho aquele animal que não consegue levar os 21 dias. Ele vai bem até mais ou menos os 15 dias. Aí eu entro com uma dose baixa de corticóide nesses últimos dias. Então você tem que ir percebendo como é o animal e tentar ajustar da melhor forma para ele a menor quantidade de droga para que você tenha um efeito bom. Existem todas essas outras drogas, né? Procarbazina, micoflonato, lomustino, tem todas essas drogas aí, né? Eu não tenho experiência, não utilizo nenhuma delas. Para MEG focal, a radioterapia, a literatura descreve que apresenta bons resultados. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de usar. E a literatura cita alguma coisa que as células tronco podem dar bons resultados por equilibrar a parte imunológica do animal. Eu já fiz aplicação de células troncos principalmente para artrite imunomediada, que é um desequilíbrio do organismo também, né? E tive bons resultados em alguns animais, resposta nenhuma em outros animais. Então é uma terapia cara, né? E que a resposta ela não é muito previsível, digamos assim, né? Então fica mais complicado muitas vezes você utilizar. Bom, em relação ao prognóstico, a gente viu que as meningoencefalites necrosantes, elas têm um prognóstico ruim, né? Sem tratamento, o animal morre rapidamente. Se espera uma longevidade baixa. A gente fala isso quando a gente fala no Pug e no Yorkshire. O Pug na meningoencefalite necrosante e o York na leucoencefalite necrosante. Agora, Shih Tzu, Lhasa, Bulldog francês, Pinscher, eles têm uma longevidade bem melhor. Eu tenho vários pacientes há vários anos e que tem uma qualidade de vida muito boa. Eu tenho um que desenvolveu insuficiência renal, apesar de que a medicação fala que se for dar alguma insuficiência é mais provável que seja hepática do que renal, mas eu já tive 2 animais que eu perdi de insuficiência renal. Mas é mais ou menos esperado que o animal, quando vai ficando mais velho e tenha um desequilíbrio imunológico, possa desenvolver alguma alteração renal também, né? E em relação à MEG, a gente sabe que a focal, a expectativa de vida é muito melhor, e na multifocal a situação é bem mais grave. Bom, então quando a gente utiliza essas medicações, no mínimo você tem que fazer acompanhamento do básico, né? O hemograma e os bioquímicos, para a gente ver se existem alterações. Porque muitos imunossupressores causam depressão de medula óssea. E com isso vão faltar, por exemplo, leucócitos, que vão favorecer o animal desenvolver infecções. Então você tem que, principalmente no primeiro ao terceiro mês, fazer mensalmente esses exames para ver se não está tendo alteração, principalmente no leucograma. Olá, estamos voltando com a nossa aula das meningoencefalites não infecciosas. Como vocês podem reparar, eu deixei a barba crescer, mas só isso que mudou, tá? Vamos continuando. Aqui a gente já falou sobre a MOD, né? Essa número 1 toda a gente já falou. Então a gente vai falar sobre essas 3 que faltam ainda. Então a 2, 3 e 4. Então vamos lá, falar sobre essas 3. Primeiramente a gente vai falar sobre a meningite arterite responsiva aos corticoides. Bom, então, da mesma forma que as outras modalidades, é uma reação imunológica. E essa reação imunológica, ela pega mais as leptomeninges, as meninges finas, e também as arteríolas espinhais. Então, como cria um processo inflamatório nas meninges e também nas artérias cervicais, é muito comum o animal apresentar muita dor cervical. E acredita-se que tem uma predisposição genética, porque ela fica um pouco mais restrita a algumas raças, não que não possa acontecer em outras, pode, mas ela acontece bem em raças que começam com B, que a gente vai ver mais para frente. E também
se descreve bastante que quando um familiar tem, um neto, um sobrinho, muitas vezes apresenta também. Então, principalmente, a prevalência é muito mais comum em Beagles, Bernesses e Boxers. Então, a grande casuística é essa, mas outras raças também estão sujeitas. Os Goldens estão sujeitos e até vira-latas podem desenvolver. A idade é um fator importante que a gente tem que pensar, então animais jovens, extremamente jovens, de 6 meses a 2 anos são os mais acometidos. E aqui o prognóstico é bom. Normalmente a gente tem que tratar com corticoide por um período prolongado, mas normalmente a gente consegue a cura desses animais. Então, quais são os sinais clínicos mais prevalentes? Principalmente dor cervical. Dentre todas as doenças, essa aqui é a que o animal apresenta muita dor. E ele surge de uma hora para outra. Muitos animais apresentam relutância ao caminhar por causa da dor, letargia, andar enrijecido, e a febre é bastante frequente. Então, normalmente o animal apresenta 40,5, 41 graus de febre, né? Então, é um detalhe que a gente tem que prestar atenção também. E nos casos crônicos, o animal pode apresentar ataxia, tetaparesia ou plegias. Então, esse animal aqui, a gente atendeu e suspeitou bastante de meningite e arterite responsiva aos corticoides. Observem a marcha dura dele. A cabeça baixa. Ó, animal novinho, com febre. 1 ano e meio. A gente não consegue nem olhar o olho dele, porque ele não consegue olhar para cima. Ele anda ó, com a cabeça bem baixa, bem fletida. E muita dor a se locomover. Tá bom? Então, como é que a gente fecha o diagnóstico da MARC? Diagnóstico, sinais clínicos, né? Quando você faz um exame de sangue, sempre o animal apresenta uma leucocitose significativa, neutrofílica, sem desvio. O líquido cérebro-espinhal ele se encontra turvo, hemorrágico ou xantocrômico. Por que ele se encontra turvo? Porque existe uma pleocitose severa, neutrofílica. O que é a pleocitose? A gente já viu, né? Aumento das células brancas. Para que o líquido comece a ficar turvo, ele tem que passar de 200 células. Então, tem bastante células, que é uma pleocitose severa. E negativo para agentes infecciosos, que a gente sempre tem que fazer, porque a idade das meningoencefalites infecciosas e não infecciosas é basicamente a mesma. E aqui o nosso paciente, depois do tratamento com corticoide. Olha para cima, né? A gente nem via a cor dos olhos dele, tem um olho bonito, tem um olho azul. A gente consegue ver isso. Ele movimenta bem o pescoço. Que bom. Nossa, se mostra bem mais tranquilo. Firme, né? Você não precisa ficar puxando para que ele ande um pouco para a gente demonstrar a dificuldade de locomoção dele. Diferença. Tá ótimo. Bem melhor e mais ativo. E aí, a cara de filhotão. E como é que se faz o tratamento? A base de corticoide. Inicia-se com uma dose alta e vai diminuindo lentamente. E o tratamento é prolongado, por cerca de pelo menos 4 a 5 meses. Então, a gente vai diminuindo a dose cada vez mais, né? Enquanto o animal continua estável, a gente vai diminuindo, até parar. Agora a gente vai falar sobre as meningoencefalites eosinofílicas. Então ela é um pouco semelhante, digamos assim, à meningoencefalite granulomatosa, porque ela vai formar granulomas também. Mas é uma situação rara, não é muito frequente, e que ocasiona, como o próprio nome já diz, inflamação das meninges e do córtex. Da mesma forma, não há determinação de um agente desencadeante, não conseguiu se determinar.
Acredita-se que possa ter sido desencadeado por um parasita, alguma coisa nesse sentido, né? Que é muito mais comum você ter a presença de eosinófilos, mas não se tem certeza. E a prevalência, principalmente Goldens e Rottweilers, e outras raças grandes também. Os machos são mais sujeitos e a idade também são animais jovens. Então aqui o animal apresenta várias alterações clínicas, né? Ataxia cerebelar, déficit de nervos cranianos, mudança de estado mental, crises epiléticas, ausência de resposta à ameaça, dor cervical e atrofia de músculos mastigatórios. Então é um conjunto de sinais que esse animal apresenta. Eu nunca peguei um caso desse. Ele é um caso raro, né? Que normalmente o curso da doença não é muito bom. Bom, e para se firmar o diagnóstico, nós utilizamos todas as nossas ferramentas disponíveis, né? A raça é um bom indicativo, a idade são animais jovens, os sinais clínicos, você observa que são vários sinais clínicos. O exame de sangue também ajuda, porque as hemácias apresentam em microcitose, existe uma eosinofilia. E assim como nas outras doenças imunológicas do sistema nervoso central, existe uma pleocitose. A pleocitose aqui é marcada pela presença de eosinófilos. E da mesma forma, na ressonância, a gente vê o hipersinal na T2 e no FLAIR. E os testes que a gente sempre faz para as doenças infecciosas, eles são negativos. O tratamento aqui também é à base de imunossupressores. Os mais utilizados são o corticoide e a citarabina. A evolução é um pouco variável, tem animais que evoluem muito bem, melhoram muito bem do estado clínico que eles estavam apresentando, tem animais que não respondem tão bem, e o prognóstico é de reservada ruim, porque num curto espaço de tempo se espera uma piora grande desses animais. E da última doença a gente vai falar da síndrome do tremor idiopático. Aqui essa é uma doença com prognóstico bom, né? Então, como é que é? É uma doença imunomediada também, que causa mais uma cerebelite, uma inflamação no cerebelo. É muito mais comum em raças pequenas e pacientes com menos de 5 anos de idade. 50% pelo menos desses animais são brancos, né? É maltês, oeste, então eles têm essa característica. Mas o animal sendo pequeno, de qualquer coloração, ele fica sujeito a esse tipo de problema, principalmente com menos de 5 anos de idade. E como vimos, o animal apresenta uma cerebelite. Se ele apresenta uma cerebelite, é de esperar que ele apresente sinais de alterações do cerebelo. Então, normalmente a gente vê tremores de tronco, cabeça e membros. Algumas vezes até mesmo inclinação de cabeça, e diminuição à resposta à ameaça. A gente não pode esquecer que o cerebelo também influencia na resposta à ameaça. Se porventura o animal tiver sem resposta à ameaça no olho esquerdo, isso significa que a lesão ou ela está contralateral no córtex direito ou ela está ipsilateral no cerebelo esquerdo. Então, alterações no cerebelo também podem ocasionar diminuição da resposta à ameaça ipsilateral. Se for na região tálamo-cortical, ela é contralateral. Isso a gente precisa ter isso em mente para não deixar passar uma avaliação mais fina para chegar ao melhor a um diagnóstico. Então esse paciente aqui apresentava síndrome do tremor idiopático. Aí, ó. Ele apresenta tremor de cabeça, tronco e membros. Vem cá, meu. Vamos lá. Ó. Ele tentando levantar. A incoordenação dos membros. Com bastante dificuldade. A cabeça também não ajuda. Tem como separar e continuar, né? E aqui ele após o tratamento, quer dizer, no meio do determinado ainda, mas ele aqui ele já está bem melhor.
ele já consegue se locomover, consegue ficar em estação só nas pernas de trás. Mas se você reparar, ele ainda tem um pouquinho de tremor, sim. Ó, tremor de membros, tremor de cabeça, mas em menor grau. E como é que se faz o diagnóstico, né? Os dados resenham os sinais clínicos, alterações, normalmente não se vê sinais de cerebelite na ressonância, o líquor está praticamente normal, ou com leve pleocitose mononuclear, e a melhora desse animal, o tratamento, ele é lento e gradual, mas o prognóstico é bom. Então o tratamento a gente tem que entrar com imunossupressores, e o tratamento é relativamente nem muito longo, nem muito curto, cerca de 1 mês e meio a 3 meses. Pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula, e se tiverem dúvidas, podem colocar ali nos comentários, que eu procurarei responder da melhor forma possível. Obrigado e até logo.